Olá, professora. Eu sou Letícia Manoeli e o meu grupo vai fazer o canto 6. E eu escolhi as instâncias 8, 42 e 85. Bom, vou iniciar lendo a 8 e explicá-la. No mais interno fundo das profundas cavernas altas, onde o mar se esconde, lá donde as ondas saem furibundas, quando às iras do vento o mar responde, Netuno mora e moram as jacundas Nereidas e outros deuses do mar, onde as águas campo deixam as cidades, que habitam essas úmidas deidades. Bom, essa instância fala inicialmente do Baco entrando no mar, no reino de Netuno, que é o rei Poseidon, com a finalidade de pedir às divindades para atrapalhar a viagem de Vasco da Gama, que Vasco estava conquistando muitos territórios e o Baco não estava gostando disso. E nessa instância é o momento em que ele entra nesse mar, nesse lugar, aprecia o ambiente e justamente com a finalidade de pedir essa intervenção na viagem. Bom, agora eu vou ler a instância 42. Consentem nisto todos e encomendam a Veloso que me conte isto que aprova. Contarei, disse sem que me repreendam, de contar coisa fabulosa ou nova, e porque os que me ouvirem daqui aprendam a fazer feitos grandes de alta prova. Dos nascidos direi na nossa terra, e estes sejam os 12 de Inglaterra. Bom, essa instância ela é falada por Veloso, que é um protagonista cômico já aparecido antes em Lusíadas. Ele é um dos tripulantes da navegação. E esse momento é um momento em que ele tá lá na tripulação, tá lá com todos os navegantes, e eles estão querendo contar histórias um para o outro. E uma coisa muito interessante é que, contextualizando da primeira parte que eu falei, enquanto essa parte acontece de Veloso, o Baco está lá embaixo, junto com Poseidon, com as divindades, pedindo intervenção nessa viagem. E, bom, enquanto Baco está lá, Veloso está aqui contando uma história aos tripulantes, que é a história das 12 damas da Inglaterra. E essa história vira uma discussão entre eles, porque essas 12 damas foram ofendidas, e eles discutem entre si quem que vai honrar essas damas, sabe? Quem que vai lutar por essas damas. Então vira realmente uma história confortável, uma história de dormir, sabe? Uma discussão entre eles em um momento calmo da tripulação. Bom, agora eu vou ler a instância 85. Mas já a amorosa estrela cintilava, diante do sol claro, no horizonte, mensageira do dia, e visitava a terra e o largo mar, com leda fronte. A deusa que nos céus a governava, de quem foge o encífero Orionte, tanto que o mar e a cara armada vira, tocada junto foi de medo e de ira. Bom, essa instância é o momento em que Vênus dá a cara, o momento em que Baco, após pedir às divindades que interferisse na navegação, com a tripulação, as divindades responderam a esse pedido e realmente lançaram uma grande tempestade, enquanto os tripulantes contavam a história, que foi da instância anterior que eu comentei. E durante essa tempestade, esse momento, Vasco da Gama ficou desesperado, porque nunca teve uma interferência assim antes. E ele clama pela Vênus, que é a deusa que gosta dos portugueses justamente pela língua latina, ela está com eles, sabe? E é um momento em que ela aparece e que ela estende sua mão, que ela mostra presente para eles se sentirem mais calmos e acalmar essa tempestade e tudo dar certo. Meu nome é Luísa Alcara Engelmann e eu sou da turma 4000. Bom, eu vou falar um pouquinho das estrofes 27, 28 e 29 dos Lusíadas. Eu vou ler dessa edição aqui, que é da Nova Cultural. Vou fazer primeiro a leitura dos 3 e depois eu vou fazer a análise um por um. 27. Príncipe, que de juros senhoreias, de um polo a outro polo, o mar irado, tu, que as gentes da terra toda enfreias, que não passem o termo limitado, e tu, padre oceano,
que rodeias o mundo universal e o tens cercado, e com justo decreto assim permites que dentro vivam só de seus limites. 28. E vós, deuses do mar, que não sofreis injúria alguma em vosso reino grande, que com castigo igual vos não vingueis, de quem quer que por ele corra e ande. Que descuido foi este em que viveis? Quem pode ser que tanto vos abrande os peitos com razão endurecidos contra os humanos fracos e atrevidos? 29. Vistes que, com grandíssima ousadia, foram já cometer o céu supremo, vistes com aquela insana fantasia de tentarem o mar com vela e remo. Vistes e ainda vemos cada dia soberbas e insolências tais que temo que do mar e do céu, em poucos anos, venham deuses a serem nós humanos. Bom, então eu fiz algumas anotações aqui na página, mas eu escolhi essas três estrofes, porque eu achei elas muito completas, assim, elas têm, na primeira parte, tem muita personificação. Eu identifiquei ao longo dessas 3 estrofes muitas figuras de linguagens, muitas antíteses, por exemplo, quando ele fala contra os humanos fracos e atrevidos é uma antítese, né? A gente tem a personificação do mar e do oceano, porque eles são tratados como seres que têm vontades, que têm poderes, e ele faz muitas metáforas, né? Então, ele usa essas metáforas ao seu favor na hora de escrever a sua poesia, né? Uma outra questão que eu identifiquei, excepcionalmente no trecho que diz que descuido foi este em que viveis, uma ironização também, né? Ele ironiza muito algumas questões, além de adjetificação, né? Porque tem vários adjetivos que ele adjetifica os deuses, os humanos, né? Mas o meu foco nessa análise são em 2 questões. A primeira são nas grandes navegações, porque as 3 estrofes, elas se passam num contexto das grandes navegações, né? Então, nessa parte do canto dos Lusíadas, nós temos o plano histórico e o plano mítico. Então, é essa diferença que eu gostaria, que foi a que mais me chamou a atenção e que eu gostaria de frisar aqui. Então, no plano histórico, a gente sabe que o plano histórico é essa parte baseada em fatos reais dele, porque as grandes navegações aconteceram e aqui ele está narrando um evento concreto que aconteceu das grandes navegações. E a gente tem um núcleo muito realista, né, por ter esse plano histórico. Mas também, uma coisa interessante dos Lusíadas, a gente tem um plano mítico, né, porque ele fala, e vós, deuses do mar. Então, ele traz a figura dos deuses como uma interferência no destino dos portugueses durante as navegações. Então, essa coisa misteriosa, porque eles estavam explorando os mares que ainda não foram navegados. Então, eles acreditam nessa interferência no destino os deuses interferindo mesmo. Então, são os deuses greco-romanos, né? Então, a gente tem no plano mítico um sentido mais simbólico, né? Então, ele simboliza por meio dos nomes, né, deuses do mar, venham deuses a ser e nós humanos. Ele faz uma comparação com deuses e nós humanos. E então essa parte de plano histórico e plano mítico é muito, muito válido nessas 3 estrofes. E é claro que ele, nessa parte de os peitos com razão endurecidos contra os humanos fracos e atrevidos, então ele faz um questionamento moral aos humanos também, que é uma questão super válida da poesia do Camões. Olá, bom dia, professora. Meu nome é Thiago Dantas de Araújo, eu sou da turma 4000 e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o canto sexto dos Lusíadas. Nesse momento do canto, Baco vai suplicar aos deuses do mar para que o ajudem contra os portugueses. Em sua súplica ele vai dizer o seguinte, na instância 30. Vedes agora a fraca geração, que de um vassalo meu o nome toma, com soberbo e altivo coração, a vós e a mim e o mundo todo doma,
Vedes o vosso mar cortando vão, mais do que fez a gente alta de Roma. Vedes o vosso reino devassando, os vossos estatutos vão quebrando. Aqui no verso que de um vassalo meu nome toma, ele faz uma referência a Luso, a geração de Luso, que é considerada aqui até na nota de rodapé como companheira ou filho do próprio Baco, que acabou dando origem, né, acabou fundando o povo lusitano, ou seja, os portugueses. Em seguida ele vai fazer um pouco daquele estilo próprio mesmo do Camões, quanto à sua herança maneirista, ao seu estilo maneirista de escrever. O maneirismo ele vai surgir também numa sensação crítica ao Renascimento, nessa ideia da busca pela ciência, da busca pela verdade a partir da exploração do mundo, só que nem sempre essa exploração e essa verdade vai dar algum tipo de sentido à vida das pessoas. Então, ao mesmo tempo em que os Lusíadas vai exaltar o povo português, também vai criticá-lo quanto ao seu espírito explorador. Por último, ele vai dizer no verso, mais do que fez a gente alta de Roma. Aqui eu vejo uma referência direta às motivações da sua contraparte, que é Vênus, que tem certo afeiçoamento pelo povo lusitano por causa da língua latina, de fato, por causa do português, e sua ligação com a própria Roma. Ao mesmo tempo em que Baco faz a sua súplica aos deuses marítimos, nós temos marinheiros companheiros de Vasco da Gama, questionando quais histórias eles deveriam contar uns aos outros. A gente vai ter Leonardo na instância 40, que ele vai pedir por histórias de amor, histórias românticas e suaves, enquanto Veloso, na instância 41, vai dizer o seguinte: não é, disse Veloso, coisa justa tratar branduras em tanta aspereza, que o trabalho do mar, que tanto custa, não sofre amores nem delicadeza. Antes de guerra férvida e robusta, a nossa história seja, pois, dureza. Nossa vida há de ser segundo entendo, que o trabalho por vir me está dizendo. Ele está falando assim, não faz sentido histórias de amor no mar violento em que nós estamos. Nós precisamos de histórias sobre guerra, sobre força e sobre determinação, porque é disso que a gente precisa. Essa é a nossa experiência. É quase como uma premonição daquilo que vai acontecer logo depois. Mas é interessante essa referência, essa visão que eles têm do mar como essa coisa difícil de penetrar. O que eu estava dizendo é que é quase como se fosse uma premonição aquilo que há de acontecer, que é após os deuses do mar ouvirem a súplica de Baco, eles vão liberar os ventos mais violentos, para que de fato não haja nenhuma embarcação mais no oceano. O que vai acontecer é que os ventos tão violentos vão acabar quebrando partes do barco e vão fazer com que os marinheiros temam pela própria vida, incluindo Vasco da Gama, que vai fazer a seguinte súplica. Agora na sua vez, né? Antes a gente teve a súplica de Baco, agora a gente tem a súplica de Vasco da Gama, na instância 81. Divina guarda angélica celeste, que os céus, o mar, a terra senhoreias, tu que a todo Israel refúgio deste, por metade das águas eritreias, tu que livraste Paulo e defendeste, das sirtes arenosas e ondas feias, e guardaste com os filhos o segundo, povoador do alagado e vácuo mundo. Aqui ele faz 3 referências bíblicas. A primeira ele faz em relação a Eritreias, que é em relação à saída do povo de Israel do Egito. Ele faz uma referência a Paulo, que acabou naufragado, e Paulo, o apóstolo, né, do Novo Testamento. E por último, ele vai falar sobre o povoador do alagado e vácuo mundo. Ele faz uma referência ao próprio dilúvio. O interessante aqui é sobre como ele faz uma súplica a Deus, ao Deus cristão, mas ele é respondido pela própria Vênus, que há de ajudá-los a encontrar a terra que eles tanto sonham e tanto esperam. É isso, muito obrigado.